Olá pessoal, sou Annalice, professora de matemática e hoje vamos ver a atividade 19 do sexto ano do ensino fundamental, máximo divisor comum MDC. O máximo divisor comum corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Lembre-se que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. Por exemplo, o número 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e 12, né? Você sabe que se eu dividir o 12 por esses números, o resultado vai dar, o resto vai dar zero. Quer ver? Vamos ver aqui. Eu vou pegar e vou dividir aqui para vocês entenderem melhor. 12 eu vou dividir por 1. Ó. 1 vezes 1 é 1. 1 menos 1, nada, né? Abaixo 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, nada. Então, 12 é divisível por 1. Por quê? Porque o resto deu zero. Ele é divisível por 2. Ó, 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, nada. Ó, o resto também deu zero. 12 é divisível por 3. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, nada. 12 é divisível por 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, nada. 12 é divisível por 6. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, nada. E 12 é divisível por 12. 1 vezes 12 é 12 e 12 menos 12, nada. Vocês observam que o resto aqui tudo deu zero, certo? Isso aqui vocês sabem, já que a gente já viu nas aulas anteriores. E vocês podem usar a regra de divisibilidade, tá bom? Isso aqui é só estar revisando um pouquinho, para que vocês possam entender o MDC. Quando o número tem apenas dois divisores, ou seja, ele, né, é divisível somente por um e por ele mesmo, esses números são chamados de números primos, que também a gente já viu nas aulas anteriores, né, nas atividades anteriores. Quais são os números primos? Eu sei que o número primo só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e aí vai, né? Que você sabe que é infinito. Só relembrando. Vale notar que todo número natural possui divisores. O menor divisor de um número será sempre o número 1, né? Por sua vez, o maior divisor é o próprio número, foi o que a gente viu aqui. Se vocês observarem aqui, eu dividi aqui o 12, ó, dividido por 1. Então, o menor divisor de 12 é 1. E o maior é o próprio número, que eu dividi por ele mesmo, certo? Que é o que ele está falando aqui. Como calcular o MDC? Para calcular o máximo divisor comum entre números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição de números primos. A fatoração de números foi efetuada em atividade anterior. Para exemplificar, vamos calcular através da fatoração o MDC do 20 e 24. Aqui ele colocou 20 e 24, dá para dividir por 2. O 20 dividido por 2 deu 10 e o 24 por 2 deu 12. Então, ele circulou o 2 aqui. Circulamos o 2, pois divide o 24 e o 20 ao mesmo tempo. 10 dividido por 2 dá 5 e o 12 dividido por 2 deu 6. Então, ele circulou o 2 porque deu para dividir o 10 e o 12 ao mesmo tempo. Ainda dá para dividir por 2. O 5 não dá para dividir por 2, então ele baixou. 6 dividido por 2 deu 3. Observa que ele não circulou o 2, pois só divide o 6. Dá para dividir por 3. O 5 não dá, ele repetiu. 3 dividido por 3 deu 1. Também não circulou o 3, porque só dá para dividir o 3. 5 por 5 deu 1. Então, também ele não circulou o 5, porque só deu para dividir o próprio 5, né? E não dividiu o 3. Aqui, o que ele está dizendo? Deixa eu fazer aqui para que vocês possam entender melhor. Então, como que vai encontrar o MDC? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Máximo, que é o M quer dizer máximo, né? O D, divisor, e o C, comum. De quem? De
20 e 24. Vamos ver aqui. Então, ele colocou o 20 e o 24. E vamos fazer a fatoração. Então, você sabe que vai dividir pelos números primos. 2 é número primo. Então, vamos ver aqui. 20 dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 24 dividido por 2 deu 12, né? Porque 2 vezes 12 é 24. Observa, por que que ele circulou aqui o 2? Porque o 2, ele é comum. Eu vou botar aqui o nome comum. Comum por quê? Porque dividiu o 20 e o 24 ao mesmo tempo, tá bom? Então, ele é comum porque deu para dividir os dois. Ainda dá para dividir por 2, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 deu 6. Também eu vou dizer que o 2 também é comum. Comum por quê? Porque deu para dividir o 10 e o 12 ao mesmo tempo. Observa que ainda dá para dividir por 2 o 3. O 6 dá para dividir por 2. Mas o 5, se eu dividir por 2, vai sobrar resto. E não pode sobrar resto, né? Então, eu vou dividir, vou repetir o 5. E vou dividir apenas o 6. 6 dividido por 2, 3. Então, eu vou dizer que esse 2 aqui não é comum. Então, vou botar não comum. Por que não comum? Porque o 2 só deu para dividir o 6, ó. E o 5 eu repeti. O 5 dá para dividir por 5. E o 3 só dá para dividir por 3. Mas vamos seguir na ordem crescente. Então, vou botar aqui o 3, ó. Então, 5 eu vou repetir. 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu vou dizer que não é comum. Não comum. E o 5 só dá para dividir por 5, que dá 1. Também eu vou dizer que não comum, certo? O MDC, eu vou pegar só os comuns. Quem são os comuns? Foi só esse aqui, ó. Quem foi comum foi o 2, que dividiu o 24 e o 20 ao mesmo tempo, né? E esse 2 aqui que dividiu, ó, o 2, o 10 e o 12 também. Esse 2 aqui, ó, não é comum por quê? Porque ele dividiu só o 3, só o 6. Esse aqui, o 3 também não é comum por quê? Porque dividiu só o 3. O 5 não é comum por quê? Porque dividiu só o 5, ó. Entendeu? Então, os comuns são aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, quem são os comuns aqui no caso? Foi só o 2, o primeiro 2 e esse outro 2 aqui, ó, porque dividiu os dois ao mesmo tempo, tá vendo? Então, quem são os comuns foram só esses dois aqui, que foram comuns. Só esse aqui. Então, ficou quem? 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o MDC é 4. Para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita da fatoração e ver quais são os números que dividiram simultaneamente os dois números, né? E depois multiplicá-los. Quem foi que dividiu ao mesmo tempo? Foram os dois primeiros dois aqui, ó. O 20 dividido por 2 deu 10 e o 24 por 2, ó, deu 12. Depois, ainda dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 deu 5 e 12 dividido por 2 deu 6, ó. Observa que depois o 2 só vai dar para dividir o 6 e não deu para dividir o 5. Então, eu repeti o 5. Depois, o 3 só vai dar para dividir o 3 e não vai dar para dividir o 5. E depois, o 5 só dá para dividir o 5. Então, esses não são comuns. O MDC, eu vou pegar só os comuns e depois multiplicar. Agora, vamos ver algumas questões. Primeira questão. Qual o MDC de 1860? Então, você vai fazer esse mesmo procedimento. Segunda questão, o MDC de 6 e 12, do mesmo jeito. Terceira questão, ele está pedindo para você calcular o MMC e o MDC de 72 e 60. Aqui, ó, ele calculou o MDC, que foi o comum, que a gente multiplicou apenas os comuns. Vou calcular o MMC para vocês verem aqui. Só para relembrar. O Deixa eu botar aqui embaixo.
mínimo muito comum de 20 e 24, certo? Olha só, é o mesmo procedimento desse aqui. Você vai colocar o 20 e o 24 e você vai fazer a fatoração. Ó, 20 dividido por 2 deu 10. 24 por 2 deu 12. Por 2 não vai nem precisar calcular, certo? Só tô calculando aqui para vocês verem a diferença. 10 por 2 deu 6, por 2 deu 5. 12 dividido por 2 deu 6. Ainda dá por 2, né? O 5 não dá para dividir porque sobra resto, então eu vou repetir. O 6 dividido por 2 deu 3. Por 3 dá 1, o 5 eu vou repetir. E por 5 dá 1. Não precisa vocês calcularem duas vezes, certo? Eu só estou calculando só para que vocês possam entender aqui. Vocês observaram que o MDC eu peguei só o comum, que foi esses dois primeiros aqui, o 2 e o 2, e multipliquei 2 vezes 2. O MMC eu vou multiplicar todos, ó. Eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. O MMC são os comuns e não comuns. Aí vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5. E aí é só você fazer a multiplicação. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 120. Então, o comum aqui, 120. Então, o mínimo comum aqui é 120, de 20 e 24, certo? Então, essa terceira questão, ele está pedindo para você calcular o MMC e o MDC. Primeiro, você calcula, pode calcular qualquer um dos dois. Aí, você vai pegar só o comum. Se é o MDC, você vai pegar o comum. Quem foi o comum? Foi o 2 aqui e o 2, ó. Porque deu para dividir os dois aqui. Se você observar aqui, se eu pedisse aqui para você calcular, então você ia multiplicar só os dois primeiros. Esse aqui e esse aqui. É o MDC. O MMC, você multiplica tudo, comum e não comum, certo? Quarta questão. 3 rolos de arame farpado têm, respectivamente, 168 metros, 264 metros e 312 metros. Deseja-se cortá-los em partes de mesmo comprimento, de forma que cada parte seja a maior possível. Qual o comprimento de cada parte? Quando ele fala maior possível, então é o quê? É o máximo divisor comum. Então, você vai pegar os 3 números que ele colocou aqui e você vai fazer a fatoração. E depois vai pegar os comuns e multiplicar, certo? Quinta questão. Descubra a minha idade. Minha idade é um número natural entre 30 a 40, divisível por 2 e por 3. Quantos anos tem? Aqui você vai observar a regra de divisibilidade. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele for par. Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos der para dividir por 3. Não é isso? Ou seja, para o número ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, ele tem que ser um número par, porque tem que ser divisível por 2, e a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3, certo? Então, você vai somando. Vai vendo aqui, ó, 30, ou vai ser 32, né? Ou vai ser 34, ou vai ser 36, ou vai ser 38. Aí, você vai somando. 32, 3 mais 2, 5. 5 não é divisível por 3. Ah, mas 32 é divisível por 2, porque é par, mas não é por 3. E ele pede que tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tudo bem? Aí você vai ver os números que estão entre 32 e 40. Você sabe que são os números pares, ok? Mas tem a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. E aí você vai vendo. Vai fazendo por tentativa. Sexta questão. Qual o máximo divisor comum dos números 80, 100 e 120? Então, você vai pegar os 3 algarismos, vai fazer a fatoração e depois pegar os comuns e multiplicar, certo? Aqui, para saber mais, cálculo do máximo divisor comum, ele deu um site que vocês possam estar entrando e se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. Bom, pessoal, por hoje a nossa aula se encerrou.
Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, certo? E até a próxima aula.